Olá, meu amado quarto ano! Estou aqui para nós realizarmos nossa aula de ciências. Para isso eu preciso que vocês peguem o livro didático de vocês, o livro grosso, ok? E que vocês abram lá na página 26. Os seres se relacionam. Lembra que na semana anterior a prof enviou todos aqueles vídeos falando sobre todo esse capítulo, sobre como funciona o relacionamento dos seres? Vocês lembram? Aqui, ó, hoje vocês precisarão rever o que é a protocooperação, o que é o comensalismo e a sociedade, certo? Então, lá na página 27, vamos começar com a leitura desse poema, Barriga Cheia, de José Paulo Paes. Barriga cheia. Olha lá o tamanduá tomando ar. Segura a língua comprida, entra feito lombriga no formigueiro pra comer formiga. Olha lá, olha lá! Quem disse que formiga não enche barriga de tamanduá? Certo? Cupins e formigas são os principais alimentos do tamanduá, certo? Segundo o texto, que parte do corpo eles usam para caçar formigas? O que o tamanduá usa para caçar formigas aqui no texto? O que ele coloca lá dentro, que parece uma lombriga, para capturar os cupins e as formigas? Responda aí para mim. Muito bem, a língua. No poema, a língua do tamanduá é comparada a uma lombriga. Você já ouviu falar de lombrigas? Onde vivem, o que comem? Muito bem, as lombrigas, elas são parasitas. Lembra do último vídeo, onde a prof explicou o que eram os parasitas? Que são aqueles seres que sugam os nutrientes do hospedeiro. As lombrigas, elas se hospedam no corpo dos seres humanos, dos animais, né? E elas ficam lá, elas são os vermes, as lombrigas. E elas ficam lá sugando os nutrientes que nós precisamos para o desenvolvimento do nosso organismo, né? Então elas são parasitas, se enquadram na relação do parasitismo. Mas como que a gente pega a lombriga? Quando não lava a mão, quando come algum tipo de alimento sem que ele seja lavado direito, não toma banho direito, anda de pé no chão, pega qualquer coisa na mão, depois passa no rosto e assim por diante, certo? Então, ó, abre o olho aí. Você já reparou que as formigas vivem? Como as formigas vivem? As formigas vivem sozinhas ou elas vivem organizadas? Muito bem, elas vivem organizadas, porque elas vivem em sociedade. Muito bem, ai que orgulho de vocês. Aí eu quero que vocês releiam as páginas 28 e 29, que são os textos, e a 30 também, que explicam tudo aquilo que a prof falou nos vídeos. Então eu quero que vocês leiam página 28, 29 e 30 e que vocês reassistam, revejam os vídeos que foram enviados sobre esse assunto, ok? Para que vocês possam responder aos exercícios da página 31 e da página 32. Vamos lá? O prof não vai ler aqui porque não tem necessidade. Vocês leiam na hora da realização. Número 1. Você conhece o caranguejo ermitão? É esse bonitão aqui, olha que bonitinho que ele é. Ele procura abrigo em conchas vazias, as quais carrega enquanto se locomove. Às vezes, há anêmonas do mar presas à concha. Por apresentarem tentáculos com substâncias que queimam, elas conferem proteção ao caranguejo ermitão, enquanto ganha uma carona pelo fundo do mar, certo? Então, aqui nessa foto aí da página 31, vocês podem observar que tem o caranguejo ermitão com várias anêmonas do mar em sua concha. Letra A. Quais seres vivos participam dessa relação? São dois seres vivos que participam dessa relação. O caranguejo ermitão e as... Muito bem, anêmonas do mar, certo? Letra B. Alguma das espécies é prejudicada ou beneficiada? Muito bem, ambas as espécies são beneficiadas, não é? E na letra C, aí tá perguntando,
Tá pedindo para você explicar. Então você vai explicar se alguma é beneficiada, se a outra é prejudicada ou se ambas são beneficiadas ou ambas são prejudicadas. Então, letra C, qual é o nome dessa relação? Como ambas são beneficiadas, qual é o nome dessa relação? Muito bem, protocooperação, onde ambos os seres vivos dessa relação são beneficiados. Número 2. As anêmonas do mar também praticam outra relação. O peixe-palhaço tem um revestimento em seu corpo que o impede de se queimar ao passar pelos tentáculos da anêmona. Assim, ele tem proteção contra seus predadores e a anêmona se beneficia utilizando os restos de alimentos. Vocês lembram do filme Procurando Nemo? Então, essa relação retrata perfeitamente. Lembra que o Nemo e o pai dele vivem numa anêmona do mar? Então, eles têm uma substância no corpo deles que permite que eles não se queimem. Então, eles podem morar lá. E a anêmona do mar, ela se beneficia porque os restos de alimento que o peixinho vai deixando por ali, ela manda para dentro. De acordo com essa descrição, a relação entre peixe-palhaço e anêmona do mar é um exemplo de comensalismo, né? Sociedade ou protocooperação? É um exemplo de comensalismo, sociedade ou protocooperação? Aí você vai responder qual é a relação, qual desses três e o porquê é essa opção aí, tá bom? Aí depois, página 32. Leia o texto com atenção. É comum vermos bromélias crescendo sobre galhos de árvores, certo? As folhas da bromélia podem acumular água da chuva, formando um pequeno reservatório, onde vivem larvas de insetos e até girinos. Esses animais não prejudicam a planta. Sobre a relação descrita anteriormente, complete a frase a seguir. A relação entre a bromélia e a árvore, assim como a relação entre as larvas de insetos e a bromélia, é chamada de... Que relação é essa? Pois apenas um dos envolvidos é... sem causar ao outro. Então, são 3 palavras que você precisa utilizar para completar esse texto. Ah, mas eu fiquei com dúvida. Volta lá nos vídeos enviados, volta no texto, você vai encontrar. 4. O quadro a seguir apresenta informações sobre 2 animais que vivem em grupos. Então, neon cardinal e abelha europeia. Então, o neon cardinal é um peixe, ele vive em cardumes. Não há rainha no cardume. Todos os peixes do cardume são férteis. Os peixes nadam juntos, mas não dividem as tarefas entre si. Os peixes podem viver sozinhos, mas a vida em cardume traz vantagens para a reprodução e a defesa contra outros peixes. Então, essas informações estão aqui. Agora, as informações sobre a abelha europeia. É um inseto, vive em colmeias. Há uma rainha na colmeia, apenas a rainha põe os ovos. As abelhas dividem entre si a coleta de néctar e pólen, o cuidado com os ovos e as larvas, a produção de mel e a defesa da colmeia, ou seja, cada abelha tem a sua atividade. As abelhas não podem viver sozinhas, apenas em grupos. Então, de acordo com as informações aqui sobre o neon cardinal e a abelha europeia, um peixe e um inseto, né? Você responderá as questões A e B. Letra A. De acordo com as características apresentadas, assinale as respostas corretas. A relação entre os peixes do cardume é um exemplo de comensalismo, protocooperação ou sociedade. Marque a resposta correta. Outra pergunta da letra A. A relação entre as abelhas da colmeia é conhecida como comensalismo, protocooperação ou sociedade. Marque a alternativa correta. E letra B. Explique a diferença entre as 2 relações ecológicas descritas na atividade. Uma das opções que você marcou foi protocooperação e a outra foi sociedade. Não vou dizer qual é de quem.
Então, você descreverá aqui na letra B qual é a diferença entre a protocooperação e a sociedade, com as suas palavras, ok? Muito bem, meus amores. Assim que vocês terminarem a realização dessas páginas, vocês precisam registrar com a foto e anexarem lá na plataforma do Positivo On, tá bom? Essa foi a nossa aula de ciências dessa semana. Aguardo ansiosamente a nossa próxima aula. A Prof tá com muita saudade de vocês. Beijo no coração.